Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre o lançamento do Instituto Justiça de Saia. Eu converso aqui com a Gabriela Mansur, que é promotora de justiça, é a fundadora do Instituto, e também a Andréa Manelli, que é diretora de comunicação e conteúdos também do Instituto Justiça de Saia. Eu começo falando com a Gabriela, boa noite antes para as duas, mas eu começo falando com a promotora Gabriela. O que motivou a criação desse instituto? A gente já teve várias ocasiões aqui debatendo essa situação da mulher. A gente sabe que os dados são alarmantes, que eles não diminuem nem mesmo com uma punição mais severa que se tenta, com a austeridade maior da legislação. E a sua profissão lida diretamente com essa situação, não é? Há vários motivos que me levaram a criar esse instituto. Primeiro é um grande número atualmente de pessoas que voluntariamente se dedicam ao combate e à promoção dos direitos das mulheres. E é necessário que se faça uma união dessas pessoas, desses projetos que estão espalhados aí por todo o Brasil, numa única plataforma, numa única instituição, para que toda a sociedade tenha acesso a essas informações e a essas políticas públicas, e para que também essas pessoas que tanto desempenham funções sociais importantíssimas tenham também um reconhecimento desse trabalho. Então esse foi um motivo. O segundo motivo foi exatamente o que você disse. Há aí um grande número de denúncias, há um grande número de processos. Hoje em dia nós temos várias especializadas, promotorias especializadas com volumes enormes de processos. Eu sozinha tenho aí 10 mil processos em andamento hoje em dia, numa região do município de São Paulo, e nós percebemos que a mulher não quer só denunciar o agressor. Ela precisa também ser incluída em políticas públicas, em projetos que façam ela se reerguer, se reestruturar depois da violência e resgatar a autoestima. E aí são projetos de todas as frentes, para empoderamento econômico dessa mulher, para a sua autonomia financeira, para que essa mulher consiga se capacitar, fazer um curso, voltar a estudar. Muitas delas nem tiveram acesso ao ensino básico, para que elas também possam fazer coisas que tragam para ela uma sensação de liberdade e de valorização da mulher. Atendimento psicológico, orientação jurídica, que é muito importante nessa fase, e também garantir que ela terá uma proteção efetiva no sistema de justiça. E a terceira causa é o amor. O amor que eu tenho por essa luta, o amor que eu tenho pelos direitos das mulheres, e que me faz todos os dias ter motivação não só de criar o Instituto, mas de estar aqui, de trabalhar e de lutar por um mundo melhor e um Brasil mais digno e menos violento para nós mulheres. Porque precisa de assistência de toda forma, não é só você chegar a condenar quem foi acusado, você comprovar que aquela denúncia era verdadeira. Tem o outro lado da mulher, toda a fragilidade, tudo que ela se expõe, inclusive quando ela tem coragem de denunciar. E eu vou falar sobre isso agora com a Andréa Manelli, que faz parte do Instituto. E foi vítima de violência, não é? Exatamente. No caso que teve uma grande repercussão no país, Exatamente. Foi de João de Deus, né? Você foi uma das vítimas dele, de muitas vítimas, são centenas de vítimas durante muito tempo, alguns casos até prescreveram. Agora, a gente estava até conversando das dificuldades que você enfrentou no ambiente familiar, para você se expor, uma pessoa forte. Então, muitas vezes você luta, não é só aquela violência do casal, do homem contra a mulher, aquela violência de vou bater, né, que chega mesmo à justiça. Tem a violência dessa forma e que tem conivência de muita gente, né? Sim, tem. Ele atuou no caso específico que eu sou vítima, que foi do caso do médium João Teixeira de Faria. A gente tem conhecimento aí de 600 casos, mas tiveram muitos mais casos do que foi denunciado, porque existe ainda o medo da vítima de denunciar. Então, o silêncio, ele mata, porque essa vítima, ela não fala, ela não tem a coragem de se expor. Ela tem o medo de ser julgada pela sociedade, ela tem o medo da família julgar, das pessoas não entenderem, de mal interpretar. Então, a gente tem esse papel importante com a sociedade, e o Instituto também vem para ajudar nisso, em acolher essas vítimas. Você tem que estender a mão, você tem que abraçar essas vítimas, você tem que ajudar ela a sair dessa condição de vítima, porque isso é possível. Você consegue sair de um papel de vítima, ressignificar a sua vida, e você consegue ser feliz, mesmo quando coisas horríveis acontecem ao longo da sua vida.
E eu sou um pouco o exemplo disso, e é por isso que eu acabei me engajando e aceitando o convite de entrar dentro do Instituto, porque é possível você olhar para essa violência que aconteceu na sua própria vida e ressignificar ela, de você achar uma forma. Você nunca vai superar uma violência, né? Seja ela um estupro, seja ela uma violência sexual grave, você não, é o tipo de coisa que você não supera na sua vida. Mas você consegue viver de uma outra forma, você ressignifica a sua vida, você aprende a viver de uma outra forma e você pode conquistar sonhos, você pode conquistar objetivos, você pode conseguir um trabalho, mas você precisa de ajuda. Você precisa do respaldo de que você vai ter, primeiro, esse conforto de que a justiça vai ser feita, porque você precisa acreditar que você vai ter esse conforto, e você precisa ter a ajuda, seja através de projetos psicológicos, financeiros, sociais, legais. E muitas vezes essas vítimas precisam de todos esses âmbitos para que ela possa conseguir caminhar adiante. Doutora Gabriela, acho que o André é um bom exemplo, né, de uma situação que você acha muito improvável, que é o tipo de denúncia muito difícil de ser feita e não é uma pessoa que atenderia aquele perfil que as pessoas sempre têm, porque ela tem uma excelente formação, uma pessoa independente. Agora, o jogo de quem comete a violência é muito pesado, psicologicamente, inclusive, não é? Sim. Bom, a Andréia é um dos exemplos de maior dificuldade de se trazer a público e também de fazer a denúncia, porque as vítimas de abuso sexual, elas são diferentes das vítimas da violência física, da violência psicológica, da violência emocional. E isso, da violência também patrimonial e moral. E o abuso sexual, ele traz marcas irreparáveis. O que a Andréia falou, eu faço uma ponderação aqui. A mulher, ela sai do lugar de vítima, não é que ela vai nunca esquecer a violência, ela vai saber lidar com a dor da violência sexual, com as marcas que isso deixa no corpo, na alma, tanto a sexual quanto a física. E esse é o nosso papel do Instituto, fazer a mulher lidar com essa dor, saber que quando essa cicatriz, ela vai coçar de vez em quando, ela vai abrir, ela vai arder, e tem horas que você vai deixar a cicatriz lá, você nem vai lembrar que essa cicatriz existe. Então, é esse papel que é muito importante, que não sou eu que vou fazer. São mulheres como a Andréia, eu estou abrindo os caminhos. A minha parte é muito mais jurídica e muito mais na articulação e no desenvolvimento dos projetos. Mas quando a vítima se coloca no lugar de uma outra vítima, quando ela está à disposição para trocar a dor e a força que ela fez com essa dor, que ela transformou dessa dor, isso é muito importante, porque as mulheres se inspiram, se incentivam a romper o silêncio, sair da violência. Tanto é que a Andréia acabou vendo outras vítimas para poder denunciar, ela se inspirou em outras mulheres, eu acho que ela também teve uma grande confiança aí no que eu falei, quando nós fomos a público falar sobre esse caso, e também é muito importante dizer que a Andréia rompeu o silêncio não só dela, porque depois delas vieram várias outras mulheres. Eu lembro que no final de semana eu recebi mais de 200 denúncias. Quando a primeira rompe o silêncio, aí isso estimula as outras, inclusive se fortalecer com alguém, com uma personalidade como a dele, né? Uma pessoa conhecida nacionalmente, que até do exterior tinha pessoas que vinham. Então, para você provar, além de você ter coragem de contar o que aconteceu, você vai enfrentar muitas vezes recriminação. Sim, né? E esse caso em si, ele traz, a maioria dos abusos sexuais, ele tem essa questão de que o homem abusador, ele tem alguma ascensão sobre essa mulher. Ou ele é muito poderoso, ou ele tem uma hierarquia sobre essa mulher do ponto de vista profissional, financeira, ou é pai, ou é padrasto, ou também tem algum domínio sobre aquela situação. Esses são provavelmente 80% dos casos. É óbvio que esse caso em específico, ele teve uma magnitude assim impressionante. Para mim foi um dos maiores casos de abuso sexual da humanidade, porque é muito tempo cometendo esses fatos com muitas mulheres atendidas. Então, nós nem sabemos o número de mulheres que já foram abusadas e nem queremos saber. O que eu quero é que essas mulheres que tiveram coragem, que denunciaram e acreditaram na nossa palavra, no Ministério Público, no Poder Judiciário, tenham aí a resposta da Justiça, não que vá tirar a dor delas, mas vai diminuir essa dor e dar uma sensação de justiça,
sendo feita aqui no Brasil. Não ser tratada como mentirosa, como irresponsável. Sim, ou que está inventando, que está tem algum é uma interesse. coisa absurda, que é uma situação que existe. Agora, tem a violência doméstica, que também é um problema seríssimo, que no ano passado nós tivemos 1.310 mulheres mortas por violência doméstica. Então, eu acho que na medida que se fala dessa violência, de todo tipo de violência, você vai estimulando a reação. Agora, o Instituto pretende tratar de todas as formas, desde a denúncia até o atendimento que a mulher precisa. Na verdade, Denise, muitas mulheres já me procuram fora do âmbito do Ministério Público. Me procuram pelo Instagram, pelo próprio site, que nós temos o site Justiça de Saia, onde tem um local Fale Conosco, pelo meu WhatsApp, que eu não sei como as pessoas acabam descobrindo, hoje em dia, enfim, um indica para o outro, e tem grupos de WhatsApp aí que você tem os números, as pessoas vão indicando, também pelo Facebook, pelo próprio e-mail institucional. Então, eu já tenho, eu falei que eu virei o canal de denúncias ambulante, eu já tenho uma grande demanda de denúncias que chegam, e nós precisamos dar vazão a isso. Então, o que nós combinamos com a diretoria e com a Andréia, aí se você quiser depois falar um pouquinho também é importante, que tudo que chegar, nós vamos fazer um acolhimento, muitas vezes não esse acolhimento físico, mas nós vamos nos comunicar com essa mulher. Os casos que forem de grande importância, nós vamos encaminhar para as autoridades competentes, para que essa mulher seja atendida na delegacia, no Ministério Público, na Defensoria e também faça sua denúncia aí junto ao Poder Judiciário. Então, para mim, a maioria dos casos tem esse viés de necessidade de sistema de justiça atuando, e vamos fazer também um encaminhamento para os projetos que nós já temos desenvolvidos e iremos desenvolver para o acolhimento dessas mulheres. As mulheres têm que saber, inclusive, o caminho para poder reagir, né? Porque muitas vezes você vê acuada sem apoio da família. Falei, o que eu faço, né? Onde que eu vou conseguir esse apoio? Passou no seu caso também assim, né? Sim, a gente precisa primeiro receber essas vítimas, entender qual é a situação de cada uma delas, porque cada uma está passando por uma situação diferente, cada uma tem uma necessidade diferente. E o objetivo do Instituto é fazer essa triagem, é dar uma olhada para cada uma dessas vítimas individualizadas e redirecionar, como a Gabriela estava mencionando. Se o caso é para redirecionar para uma denúncia, a gente vai encaminhar, se não for, a gente vai encaminhar para os projetos existentes, mas essa troca ela é importante. A gente tem outros projetos onde a gente quer sensibilizar as pessoas, empresas, para que elas possam se engajar com a causa e que possam ser parceiras dos nossos projetos, porque essas mulheres de violência doméstica, principalmente, elas acabam ficando dentro dessa condição porque elas dependem, às vezes, financeiramente, então elas precisam sair desse círculo quando ela tiver autonomia financeira. Então, se a gente consegue encaminhar, conseguir um emprego para essas mulheres, a gente consegue quebrar esse círculo de violência dentro de casa. Você quebra esse sistema de dependência, né? Essa relação de dependência, de controle, de se controlar, porque senão você não tem como viver, a família não aceita. Exatamente. A mulher, quando é dona do próprio dinheiro, ela é dona das escolhas dela. Aliás, eu li, isso parece clichê, eu li isso no Instagram hoje, então eu estou reproduzindo porque eu achei muito bom. E é verdade, faz toda a diferença. Tanto é que a gente tem no Ministério Público, o projeto Tem Saída, que foi de minha iniciativa e abraçado pela Prefeitura, de fazer exatamente isso, parcerias com empresas para que elas abram vagas com prioridade para as mulheres em situação de violência. E nós conseguimos, em um ano, empregar quase 250 mulheres com carteira assinada, com registro, com salário mensal, mulheres que eram vítimas de violência e não voltaram com seus agressores. Agora, Gabriela, tem um problema também em relação, acho que até a justiça, que não consegue estabelecer os mecanismos de proteção, porque tem, inclusive, medidas protetivas que não são respeitadas e a mulher acaba sendo vítima, e muitas vezes vítima fatal da violência, né? Bom, eu tenho uma opinião um pouco diferente aí nesse sentido, pelo seguinte: o que é divulgado são casos em que a mulher tinha medida protetiva e houve o feminicídio. Existem esses casos? Sim, existem. Mas eles são minoria perto das mulheres que pedem proteção da justiça e não serão mais vítimas de feminicídio. A maioria dos homens
cumprem as medidas protetivas e o descumprimento gera prisão. O que nós precisamos investir é no monitoramento das medidas protetivas e também fazer um trabalho junto à imprensa para que divulguem também os casos das mulheres que pediram ajuda da justiça e não morreram porque tinham a medida protetiva. Isso é importante para não desincentivar as mulheres a procurarem ajuda. Portanto, nós fizemos uma pesquisa que foi liderada pela promotora Valéria Scarance, que é o raio-x do feminicídio. Essa pesquisa mostrou que 90% das mulheres que morreram nunca tinham acessado o sistema de justiça. 10% dessas mulheres tinham BO e 5% tinham medidas protetivas. Perfeito. Ou seja, caso contrário, elas poderiam ter sido salvas nessa proporção de 90%. Bom, um assunto muito relevante, mas terminamos o nosso tempo. Eu conversei aqui com a Gabriela Mansur, promotora de justiça, fundadora do Instituto Justiça de Saia, e Andréa Manelli, que também é diretora do Instituto. Muito obrigada às duas. Muito obrigada. Obrigada. Vocês.